O Ministério das Relações Exteriores informou no final da noite de sábado que irá pedir explicações ao governo dos Estados Unidos sobre o tratamento degradante dado aos brasileiros deportados na última sexta-feira, dia 24. Imagens do desembarque mostram que os passageiros do voo vindo dos Estados Unidos estavam algemados e acorrentados ao chegarem em Manaus. Agora, já o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou na noite deste domingo que aceitou todos os termos propostos por Donald Trump em relação aos estrangeiros colombianos ilegais nos Estados Unidos, mas que, em acordo, a Colômbia vai buscar os colombianos que estão no país americano. E o aeroporto de Confins, em Minas Gerais, recebeu 3.660 pessoas deportadas dos Estados Unidos em 32 voos fretados pelo governo norte-americano de 27 de janeiro de 2023 a 10 de janeiro de 2025, na gestão Biden. Eu vou começar com o Tupã nessa e já dá o seu tchau, por favor, Tupã. Ivan, para você ter uma ideia, o número de deportados da época do primeiro governo Trump, você comparando com o do Biden, o Biden deportou mais brasileiros do que o Trump. Então, o que você acha que a realidade é? A realidade é que os brasileiros estão indo para lá, foi pego, e os Estados Unidos, como a aeronave era terreno americano, adota essa política com todo mundo. O cidadão americano que comete qualquer infração, por exemplo, até mesmo de trânsito, ele sai algemado, sem dó nem piedade. Então, existe essa... Poxa vida, eu estou com a palavra em inglês aqui na minha cabeça e não consigo sair. Existe essa determinação para a polícia, quando leva a pessoa para a delegacia, de algemar e de transportar também. Então, não existe na lei americana nada de irregular. Eu vejo, se a pessoa, infelizmente, cometeu algum ato, um deslize, ela deve sim ser algemada sem problema. Até amanhã, pessoal. Pamela, eu vou com você num tchau. Ivan, eu acho isso, sinceramente, um grande mimimi, né? Porque se você tá saindo do teu país para morar em outro país, você tem que estar ciente, tá se sujeitando à lei daquele país que você está indo. Ainda mais a pessoa que tá indo ilegal, ela tá se colocando a um risco, né? E lá nos Estados Unidos a algema é utilizada, todo mundo sabe disso. Então, assim, se estão mandando de volta pessoas que, pelo que eu pude entender e conversar com algumas pessoas que, inclusive, estão lá, essas pessoas que estão sendo deportadas são mais essas pessoas que estão ilegais e têm ainda algum imbróglio com a justiça e foi para os Estados Unidos. Então, assim, os Estados Unidos está mandando de volta. Ele vai mandar no avião dele, nas condições dele, no que é aplicado no país. Aí chega aqui, não se usa algema? Então tira a algema a partir do momento que desceu aqui no aeroporto e vai todo mundo ser feliz neste país que tem muitas outras violações de direitos humanos muito mais graves do que essa. Então, sinceramente, eu acho que é cortina de fumaça para nós não discutirmos assuntos mais sérios, como, por exemplo, a questão do BPC, né, do auxílio às famílias que têm crianças com microcefalia. Acho que esse deveria ser o tema agora, desse veto, né, que foi dado na melhoria aí de suporte para essas famílias. E não, a gente está falando aí de algema e tal, sendo que, como você mesmo falou, já veio 32 aviões com pessoas, ninguém nunca falou nada, aí agora virou um grande problema. Mas é isso, eu acho que é cortina de fumaça para tirar a atenção de coisas que realmente importam, né? O governo Lula é especialista nisso. Professor. Eu acho que o governo Lula é especialista em muitas coisas, né? Mas é importante aí, o Tupã colocou, né? Durante o governo Biden, entre 2023 e 2025, 3 mil imigrantes ilegais vieram para o Brasil e não vieram algemados. E aqui um detalhe, se o comum algema no território dos Estados Unidos, no transporte internacional não é a regra. E aí então está justamente a violação, a questão dos direitos humanos. São importantes, os direitos humanos são importantes, Pamela, isso é bem relevante. E o Brasil está bastante avançado aqui quando se trata do tema das algemas. Os Estados Unidos, um país da democracia, mas nós vemos a violência que corre aí todos os dias. Ele tá tão ruim, né? Ângelo Lá Rigon. que eles quiserem ir pra Esse lá. negócio de direitos humanos é tão importante que até o Bolsonaro, que era contra, está a favor, né? Porque tá vendo que vai para...
E a Argentina deportou também alguns caras que tentaram acabar com a democracia no Brasil. Então, deportação é algo comum quando você comete crime. Agora, você está no espaço internacional, não vale as regras do seu país. O que vale são as regras internacionais. Então, o negócio de algema e coisa, acorrentado, é para quem realmente não respeita, não tem a mínima, não dá a mínima para os direitos humanos, para a forma que as pessoas são tratadas, não importa se é criança, se é adulto. Mas eu creio que o Trump, você vê, ele prometeu taxar a China, já voltou atrás. Prometeu retaliar a Colômbia, lá o presidente lá, né, voltou atrás. Então eu acho que vai ter muito assim, como é que fala? Muita coisa que ele vai recuar. E isso vai ser bom não para mim, nem para você, para a humanidade, né? Porque isso acaba incentivando essa forma. Por exemplo, nós estamos discutindo a questão do crime. Houve um crime? Sim, muita gente amiga nossa vai para os Estados Unidos, vai de forma irregular, só que ela está sujeita a ser pego e deportado, né? Agora, é a forma como foi feito, é um desrespeito quem é patriota não pode permitir que a sua pátria, que seus conterrâneos sejam tratados iguais a animais. Daniel. Tchau, Ivan. Assunto delicado, porque não é só nos Estados Unidos, né? Tem gente em Londres. Eu morei no Japão 3 anos, morei de forma legal lá. E assim, as histórias que escutavam das pessoas que estavam ilegais lá eram piores do que voltar algemado. No Japão, por exemplo, se a pessoa está ilegal, ela fica presa num sistema muito pior. Vamos dizer, são maltratados. É uma violência fora do comum. Que assim, quem tá lá não quer. Então assim, isso é um assunto muito grave e é um assunto muito sério. Então quem vai para fora do país, quem vai tentar a sorte em outro país, sabe desse risco. Não só nos Estados Unidos. E no Japão, quando se estava lá, e se você for deportado, você tem que arcar com a sua despesa. Você tem que vir embora, você vem ali algemadinho também, não tem um problema nisso. Então assim, a pessoa corre o risco, sabe do risco, e se faz, vai saber que uma hora a fiscalização vai bater. E se você tiver ilegal, são vários os amigos que podem contar as piores histórias possíveis de fugir, de ficar correndo para lá, para cá, sai de uma cidade, vai para outra, sem aquela tranquilidade que tem aqui no seu país. Mas a pessoa tem essa vontade de morar fora, mesmo que de forma ilegal, que arque com suas consequências e cada país com a sua lei e que se cumpra-se as leis. Ivan, só uma dúvida. Na tua informação aí diz que o Petros voltou atrás, né? Uhum. Porque ele falou que não ia receber os deportados, certo? E agora ele falou que vai lá buscar. Vai lá buscar. Porque o Trump falou que ia impor sanções. Uhum. Tá, não é que o jeito que o Rigon falou aqui, parece que Não, o Trump que tinha dado pra trás. O Trump falou que ia impor sanções e voltou para trás. Ele falou que ia impor sanções e o Petros falou que ia buscar as pessoas que ele ia receber, porque ele não queria receber. Agora ele vai lá buscar. Então quem que tá dando pra trás? Me desculpa, mas... É o Trump. Quem falou que ia taxar em 25%? Não, porque ele tá fazendo o que o Trump quer, que é tirar as pessoas que estão irregular de lá. Assim, na Folha de São Paulo, Estados Unidos pausam a imposição de sanções. Se ele fala assim, eu vou impor... Ou você pega os teus, ou eu vou impor sanções, o cara fala, tô indo buscar. O que é isso? O Trump é um homem, não é? Ele gosta de queijo? Ele gosta de queijo? É a sua opinião. Pode você tá queijo. falando que o Trump deu atrás, mas é a sua opinião. Ele falou opinião. 25%, aí mais tudo 50%. bem, você colocar isso, que é a tua opinião. Quem votou atrás foi ele, não foi eu. 8 horas